A equação de Schrödinger é a equação mais importante da mecânica quântica. Nesse vídeo a gente vai falar o que é a equação de Schrödinger e para que ela serve. Para isso a gente não vai usar nenhum conceito complexo, nem da física quântica, nem da matemática, tá? Então se você é leigo aí nessas disciplinas, não se preocupa que você consegue acompanhar esse vídeo até o final. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para o YouTube poder te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. A equação de Schrödinger é uma equação de evolução temporal, né? Mas o que é isso? Bom, esse é um tipo de equação que nos permite fazer alguma previsão sobre o futuro, né? Sobre o que vai acontecer com o nosso objeto de estudo no futuro. Esse tipo de equação não é uma exclusividade da mecânica quântica, né? Longe disso. Todas as áreas da física têm equações desse tipo, né? No fundo, a gente pode pensar que a física, né, essa é a grande tarefa da física, né? A grande função da física é justamente essa, né? Fazer previsões sobre eventos futuros, né? Então a gente quer saber o que vai acontecer com o nosso objeto de estudo, né? Por exemplo, se você está estudando, sei lá, o lançamento de um foguete, você quer saber qual vai ser o ponto considerando o ponto de partida do foguete, você quer saber, né? Você quer calcular qual vai ser a rota do foguete, para onde que ele vai, né? Quais serão os estágios futuros aí desse tipo de movimento. Então essa equação é super comum na física. Na física clássica, por exemplo, né, a equação que nos permite fazer esse tipo de previsão é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, que na maioria dos casos, a gente pode representar ela usando essa equação, né, F igual a ma. Então ela nos permite, né, vamos considerar um exemplo, né, imagina um movimento de uma bola de futebol. Se você conhece ali as forças que atuam na bola de futebol, né, e conhece as condições iniciais, ou qual é a posição inicial da bola e qual é a velocidade inicial dela, usando a segunda lei de Newton, você consegue calcular onde que a bola vai estar em qualquer ponto do futuro. Ou seja, você consegue prever qual vai ser a trajetória da bola se você conhecer essas informações e usando a segunda lei de Newton vai te dar essa informação sobre o que vai acontecer com a bola de futebol no futuro. Então, assim, de forma geral, é isso que uma equação de evolução temporal faz. Ela te permite saber o que vai acontecer com o seu objeto, né, em qualquer instante de tempo. Tá? Só que se a gente pegar a mecânica quântica, né, se a gente considerar os objetos da mecânica quântica, tipo os átomos e os elétrons, né, ali no início do século XX, os físicos começaram a perceber, né, através de experimentos, que esses objetos eles não respeitavam as mesmas regras que os objetos da física clássica. Então, por exemplo, a segunda lei de Newton, ela é uma regra, ela é uma lei, né, da física clássica. Então, os objetos clássicos, como uma bola de futebol, os objetos macroscópicos, eles respeitam essa lei, né? E os físicos começaram a perceber ali que os objetos da mecânica quântica não respeitavam. Então, como os físicos queriam estudar o comportamento dos átomos e dos elétrons, eles tiveram que inventar novas regras para descrever o comportamento, né, que pudessem representar ali o comportamento dos elétrons e dos átomos e dos objetos da mecânica quântica, né? Essas regras na física a gente chama isso de postulado, tá? Então a mecânica quântica tem novos postulados, diferentes daqueles que existem na física clássica, né? Então as teorias da física, todas elas têm os seus postulados, as suas leis, né? E na mecânica quântica não é diferente, você tem lá as leis específicas para os objetos da mecânica quântica. E uma dessas regras da mecânica quântica é justamente a regra que estabelece a equação de evolução temporal, né? É a equação que nos permite calcular o que vai acontecer com o sistema quântico em qualquer tempo futuro. A equação de evolução temporal, então, da mecânica quântica é a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger é a regra que nos permite fazer previsões sobre o que vai acontecer com um objeto da mecânica quântica no futuro, tá? Vamos considerar um exemplo aqui. Vamos imaginar então que um elétron é lançado numa montagem como essa que aparece na figura aqui. Então, essa montagem ela é composta pelo seguinte, né? Ela tem um divisor de feixes, né, que é essa barra que aparece ali. O elétron, então, essa barra ela pode desviar o caminho do elétron ou o elétron pode ser transmitido ali e continuar na direção que ele tinha antes de encontrar com o divisor de feixes. Ao final de cada caminho existem detectores, então o elétron pode ser detectado pelo detector B, né, que corresponde ali ao caminho B, ou pelo detector A, que corresponde ao caminho A. Então, quando a gente lança um elétron numa montagem desse tipo, o que a gente quer é saber
qual detector vai clicar, né? Vai ser o detector A ou o detector B, né? Onde que o elétron vai ser encontrado, em A ou em B? Bom, como é que a gente faz os cálculos, né, para fazer essa previsão? Então, o que a gente quer é fazer uma previsão sobre o que vai acontecer com o elétron, né? Ele é lançado e o que vai acontecer com ele, né? Ele vai ser detectado em qual detector? Quem nos permite fazer essa previsão é a equação de Schrödinger. Usando a equação de Schrödinger, a gente consegue calcular a probabilidade do detector A clicar e a probabilidade do detector B clicar, ou seja, a probabilidade do elétron ser encontrado no detector A ou no detector B. Então, a equação de Schrödinger, ela nos permite fazer uma previsão sobre o que vai acontecer, né? Então, ela tem um papel parecido com o da segunda lei de Newton na física clássica, né? A segunda lei de Newton nos permite também fazer uma previsão sobre qual vai ser a trajetória de uma bola de futebol quando ela é chutada com uma determinada força e tal. Então, a equação de Schrödinger tem um papel parecido aqui. Mas é claro que existem algumas diferenças e essas diferenças são bem importantes, né? A primeira, mais importante delas é a seguinte, né? A equação de Schrödinger ela nos permite calcular a probabilidade de encontrar o elétron em algum dos detectores, né? Ela não nos fornece uma informação exata sobre o que vai acontecer com o elétron, né? Mas ela consegue, ela nos permite, né, extrair dali uma informação que é uma informação probabilística, né? Então, isso por quê? Porque a mecânica quântica é uma teoria indeterminista. É uma teoria que, através da mecânica quântica, o que a gente consegue fazer é calcular probabilidades, né? A gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer com os objetos, né? Então, é uma teoria indeterminista. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre teorias deterministas e indeterministas, tá? Porque, ao contrário da mecânica quântica, a física clássica, né, é uma teoria determinista, né? A mecânica clássica é uma teoria determinista, né? No exemplo da bola de futebol, se você conhece as condições iniciais e a segunda lei de Newton, né, e as forças que atuam lá na bola de futebol, você vai saber exatamente o que acontece com a bola de futebol em qualquer ponto do futuro. E a gente não tem esse paralelo na mecânica quântica, né? A equação de Schrödinger não nos permite saber exatamente o que vai acontecer com o objeto. Ela nos permite fazer cálculos sobre probabilidade, tá? Então a gente consegue extrair uma informação, né? Ela fala sobre o futuro do objeto, né? Ela dá informações ali sobre o que vai acontecer com o objeto, mas essas informações são informações probabilísticas. Uma outra diferença muito importante aqui também entre a evolução temporal, né? Entre a equação... Então, a equação, a segunda lei de Newton é a equação da evolução temporal na física clássica, né? E a equação de Schrödinger é a equação da evolução temporal na física quântica. Uma outra diferença entre essas duas equações de evolução temporal é o conceito de trajetória, né? Então, assim, a noção de trajetória ela está presente, né, na evolução temporal da física clássica, né? Então, a segunda lei de Newton, com a segunda lei de Newton, você consegue traçar ali, prever qual vai ser a trajetória do objeto, né? Então você consegue ali saber qual vai ser o caminho exato que o objeto vai percorrer. No caso da equação de Schrödinger, isso não acontece, tá? A equação de Schrödinger não tem uma representação tão direta assim, ela não tem uma correspondência tão direta com o que a gente observa, né? Então, assim, a evolução temporal ali, que é representada pela equação de Schrödinger, ela é uma evolução, ela acontece num espaço abstrato, tá? Então, assim, essa correspondência que existe entre a física clássica, né, entre a descrição matemática ali da física clássica e o mundo, né, porque a trajetória na física clássica é um conceito teórico, né? Assim, você consegue traçar uma trajetória, mas você consegue traçar ali num espaço teórico, né? Só que existe uma correspondência muito grande entre o que você tem ali no espaço teórico, que é a trajetória, né? E o que você observa no espaço real. Então, assim, a trajetória de uma bola de futebol que você desenha, sei lá, no papel, ela tem uma correspondência direta, ela parece com aquilo que você enxerga quando você vê uma bola de futebol viajando, né, no espaço real. Na física quântica, essa correspondência não existe. Não dá para a gente pegar e criar uma imagem para a evolução temporal que é dada ali pela equação de Schrödinger. Então não existe uma imagem para isso. Na física clássica existe uma imagem, essa imagem é aquela que a gente vê quando você vê uma bola de futebol viajando no espaço, por exemplo,
E na quântica não tem isso, né? Não dá para falar, no meio do caminho ali, o que estava acontecendo com o elétron, né? Olhando para a equação de Schrödinger, né, você não consegue traçar, você não consegue elaborar uma imagem desse tipo, né? Pensar e que possa descrever a situação do elétron. Então, nesse sentido, a equação de Schrödinger não é uma descrição da evolução temporal, né? Mas ela é, na verdade, ela funciona como um instrumento de cálculo, né? Ela nos permite saber o que vai acontecer ela nos permite, pelo menos, saber qual vai ser a probabilidade de encontrar o objeto em algum ponto do futuro, né? Então, no caso do nosso exemplo, né, a equação de Schrödinger nos permite saber, pelo menos, quais serão as probabilidades do elétron ser detectado no detector A ou no detector B. Agora, o caminho que o elétron percorre, né, isso não é dado por essa equação. Tá? Então essa é uma diferença, outra diferença assim, muito evidente entre a evolução a segunda lei de Newton, né, e a equação de Schrödinger. Isso tudo que eu falei sobre a equação de Schrödinger aqui nesse vídeo vale para a interpretação tradicional da mecânica quântica. Né? Existem algumas interpretações alternativas, tipo a interpretação bohmiana da mecânica quântica, né, que foi elaborada por um físico conhecido também, chamado David Bohm. E nessa interpretação bohmiana, o Bohm ele pretendia resgatar certos conceitos da física clássica, né, entre eles o conceito de trajetória. Mas no caso da mecânica quântica bohmiana, né, a equação de Schrödinger não é o único elemento, tem um outro elemento também que ele acrescenta lá, então assim, a evolução temporal é diferente. Tá? Então é uma outra teoria. A teoria que eu falo, assim, nesse vídeo, né, o que eu quis tratar é da equação de Schrödinger, pensando na interpretação mais tradicional da mecânica quântica. Tá? Então, para essa interpretação, o conceito de trajetória não é válido o que a equação de Schrödinger faz ela nos permite calcular probabilidades sobre o que vai acontecer com os eventos, com os objetos da mecânica quântica.